Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eletrodinâmica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre associação de resistores, associação em série, em paralelo e associações mistas. Em associações de resistores, é interessante a gente determinar a resistência equivalente daquela associação. Por quê? Nós vamos transformar aquele N resistores que temos no circuito em um único resistor. E esse resistor vai representar todos os resistores do nosso circuito. E vai facilitar muito as nossas contas para determinar a corrente do circuito como um todo e para determinar, por exemplo, a potência dissipada naquele circuito. Vamos lá, então. Na associação em série, nós temos um resistor atrás do outro. Nessa associação, a corrente que passa no primeiro resistor acaba sendo a mesma corrente que passa no segundo, no terceiro e assim por diante. Para determinar a resistência equivalente dessa associação, basta eu somar a resistência de cada resistor. Então, em um circuito em série, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais o número de resistência que nós tivermos ali. Nesse tipo de associação, como eu já disse, a corrente elétrica vai ser a mesma em todos os resistores, mas nós vamos ver que cada resistor vai estar utilizando um determinado valor de DDP. Isso vai ficar mais claro no nosso exemplo. Então vamos lá. Temos um circuito com uma fonte de 120 volts e 3 resistores, o R1, o R2 e o R3. Para esse exemplo, vamos determinar o valor da resistência equivalente, a corrente que está passando nesse circuito, a tensão em cada resistor e a potência dissipada também em cada resistor. Como é uma associação em série, a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores, nesse caso 20 mais 30 mais 10, sendo assim a resistência equivalente é igual a 60 ohm. A corrente que passa no circuito a gente pode determinar utilizando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, a tensão é de 120 volts, a resistência equivalente vale 60 e a corrente é o que a gente quer determinar. Sendo assim, a corrente vai ser 120 dividido por 60, nos dando um valor de 2 A. Podemos determinar agora a DDP em cada resistor. Para isso também vamos utilizar a primeira lei de Ohm. A tensão do resistor 1 vai ser o valor de sua resistência multiplicado pela corrente, nesse caso 20 vezes 2, que é igual a 40 volts. A tensão no resistor 2 vai ser 30, que é o valor da resistência, multiplicado por 2, que é igual a 60 volts. E para o resistor 3, 10 vezes 2, que é igual a 20 volts. Note que se a gente somar a tensão de cada resistor, a tensão vai dar o valor de 120, que é a tensão da nossa fonte. A potência total dissipada no circuito vai ser igual à tensão da nossa fonte multiplicada pela corrente elétrica do circuito. Com isso, a potência dissipada no circuito é de 240 watts. Poderia determinar a potência dissipada em cada resistor. A potência para o resistor 1 vai ser igual a DDP desse resistor, que é 40 volts, multiplicado pelo valor da corrente, 2 A. Assim, nos dá 80 watts. Mesma coisa para o resistor 2 e para o resistor 3. Assim, temos 120 watts para o resistor 2 e 40 watts para o resistor 3. É claro que a soma das três potências vai dar 240 watts, que é a potência total dissipada no nosso circuito. Vimos que em uma associação em série, a corrente é a mesma em cada resistor, mas cada resistor vai ter a sua própria DDP. Na associação em paralelo, é o contrário. Todos os resistores vão estar associados à mesma DDP, mas cada resistor vai ter uma corrente elétrica distinta. Nesse caso, é fácil verificar que os resistores estão em paralelo. Mas para ter certeza que uma associação é em paralelo ou não, a gente pode fazer o seguinte. Vou dar o nome da placa positiva de A e vou seguindo o caminho do fio. Até tocar em cada resistor, veja, no primeiro resistor tocou ali, chamei aquele potencial de A, o segundo chamei também de A, e essa parte do terceiro também chamei de A. A placa negativa vou chamar de potencial B e vou percorrendo aquele fio. A outra parte do resistor 1 ficou com potencial B, aquele outro lado 2B e o outro lado do 3 também como B. Ou seja, todos os resistores estão entre a DDP A e B, mesma DDP, associação em paralelo. Para determinar a resistência equivalente em uma associação em paralelo, a gente utiliza essa equação. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, assim sucessivamente. Existe uma simplificação caso a gente tenha somente dois resistores, nós podemos falar que a resistência equivalente é igual ao produto sobre a soma. Mas aquela primeira equação serve para qualquer caso que a gente for trabalhar. Vamos ver como a gente pode proceder então nesse exemplo.
Nesse circuito temos 3 resistores, R1, R2 e R3, e uma fonte também de 120 volts. Aqui fica fácil ver que esses 3 resistores estão em paralelo. Vamos determinar a resistência equivalente, a corrente associada a cada resistor e também a potência dissipada em cada resistor. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Sendo assim, a resistência equivalente é 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. Poderíamos determinar o MMC, nesse caso é fácil, vai dar 60, mas como nem sempre é tão óbvio qual é o valor do MMC, eu prefiro proceder da seguinte maneira, veja. Eu multiplico os denominadores, então 60 vezes 30 vezes 20, e depois procedo da forma tradicional. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então aqui no caso vai sobrar 30 vezes 20. Mesma coisa para o segundo termo, sobra 60 vezes 20. Mesma coisa para o terceiro termo, vai sobrar 60 vezes 30. Posso simplificar 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. Ficamos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 6 mais 12 mais 18, dividido por 360. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 36 sobre 360. Podemos simplificar em cima e embaixo por 36. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 10. Invertendo ambos os lados, resistência equivalente é igual a 10 ohm. Podemos trabalhar com a primeira lei de Ohm. Isolando a corrente, temos que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A corrente que passa no primeiro resistor é igual a 120 dividido por 60, tensão dividido por valor da resistência, que nos dá 2 A. Para o segundo e terceiro resistor, vamos proceder da mesma maneira. Então, 120 sobre 30, 4 A. 120 sobre 20 igual a 6 A. Podemos determinar a potência dissipada em cada resistor. Potência é U vezes I, então a potência para o resistor 1 vai ser 120 vezes 2, 240 watts. Para o resistor 2, 120 vezes 4, 480 watts. Para o resistor 3, 120 vezes 6, 720 watts. Se nós fizermos a soma, dá 1.440 watts. Vimos a associação em série e a associação em paralelo. Vamos ver como podemos trabalhar numa associação mista através de um exemplo. Temos um circuito com 5 resistores e o importante aqui é definir quais associações estão em paralelo e quais associações estão em série. Vou chamar a placa positiva de A e vamos seguir esse fio. Essa primeira parte do resistor 1 vai ficar com potencial A. Essa primeira parte do resistor 4, potencial A também. E acabou. Segunda placa vou chamar de B, a placa negativa. Vou descendo, atingir aqui o resistor 5. Então esse potencial é B. Quando eu pulo o resistor, eu vou ter que mudar o nome da letra. Vou chamar de C, então. Aqui do lado do resistor 5 tem o C. Vou subindo. Resistor 4 também tem um potencial C. Vou ali, o resistor 3 também tem um potencial C. Ou seja, o resistor 4 está sob um potencial de AC e o resistor 6 um potencial de BC. Esses dois aqui estão em série. R1, R2 e R3 fica fácil notar que eles estão em série também. Mas uma coisa importante, quando eu resolver essa associação em série, a resistência equivalente vai estar em paralelo ou em série com o resistor 4? Note que o resistor 1, que é onde inicia a associação em série, está sobre o potencial A. E o final da nossa associação está sobre o potencial C. Então, o resistor equivalente que eu achar dessa associação em série vai estar sobre o potencial AC, que é o mesmo potencial do resistor 4. Assim, essa associação em série vai estar associada de forma paralela com o resistor 4. Veja, temos aqui nosso circuito simplificado. A resistência equivalente da série é somente a soma, então 3 mais 2 mais 1, que nos dá um resistor de 6. Note que o resistor 4 com o resistor S, que é a resistência equivalente da associação em série, agora eles estão em paralelo, os dois estão sobre a diferença de potencial AC. Resolvendo essa associação, sobrando no nosso circuito somente a associação em paralelo que a gente resolveu, que deu o valor de 4, e o resistor 5. Com isso, nosso circuito é simplificado por uma fonte e uma resistência equivalente de 10 ohm. Esse circuito pequeno representa aquele circuito inicial que nós tínhamos. Vimos como proceder com uma associação em série, paralelo e como trabalhamos com associações mistas. Uma coisa importante é falar sobre curto-circuito.
Quando nós não temos diferença de potencial em um resistor, quer dizer que ele está em curto-circuito, ou seja, não passará corrente por ele. Veja essa figura. Eu tenho dois resistores e eu tenho aquele fio ideal passando por ali. Vou chamar a placa positiva de A, vamos seguir. O primeiro resistor, a primeira parte, fica como potencial A. Vou seguindo, dou a volta. O outro lado dele também está sobre o potencial A, seguindo para o outro resistor, potencial A ali. Placa negativa vou chamar de B. A outra parte daquele resistor lá de cima fica sobre o potencial AB. Então, um resistor tem o potencial A de um lado e A do outro lado. Diferença de potencial é igual a zero. Logo, esse resistor está em curto-circuito, ou seja, é como se ele não existisse no nosso circuito. Logo, aquele circuito ali pode ser representado desse jeito aqui. Esse caso era bem simples para a gente determinar qual resistor estava ou não em curto-circuito. Vamos ver um caso um pouquinho mais complicado. Temos esse circuito com uma fonte e 5 resistores. Vamos analisar se ali temos associação em série, em paralelo, se temos algum resistor em curto-circuito. Vamos ver. Chamar a placa positiva de A, vamos percorrendo. Um lado do resistor 1 vai ficar com o potencial A, vamos descer aqui pela diagonal. Um lado do resistor 3 também está com o potencial A, e um lado do resistor 2 também com potencial A, e um lado do resistor 4 também com potencial A. Poderia descer aqui, o outro lado do resistor 3 também está com potencial A. Ou seja, já vimos aqui que o resistor 3 está em curto-circuito. Chamar o lado negativo de B, vamos seguindo. O lado do resistor 4 está com potencial B. Esse outro lado do resistor 5, potencial B. Seguindo aqui pela diagonal, o lado do resistor 1 com potencial B. O outro lado do resistor 5 com potencial B também. E esse lado do resistor 2 também com potencial B. Notamos aqui que o resistor 5 também está em curto-circuito. E note que o R1, R2 e R3, esses três estão sob o potencial AB. Ou seja, esses três resistores estão associados de forma paralela. Podemos simplificar esse circuito para esse outro aqui do lado. Na aula de hoje, vimos como trabalhar com associações em série, paralelo, associações mistas e como determinar se um resistor está ou não em curto-circuito. Espero que tenha ficado claro e nos vemos na próxima semana. Até mais!